Minha irmã, meu irmão, chegue ao seu coração e no seio de sua família a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com a palavra. Ele derrama em seu coração a sabedoria do Espírito Santo, para que você compreenda os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Viva intensamente sua adesão de fé e dê testemunho da luz. Então, vamos escutar com atenção a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Minha irmã, meu irmão, ouvimos do segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos o relato do evento de Pentecostes, solenidade celebrada neste domingo, o 50º da Páscoa. Com esta solenidade, a liturgia conclui o tempo pascal. O autor sagrado indica o dia desse acontecimento, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E diz como se encontravam os discípulos, reunidos no mesmo lugar, obedientes à palavra do ressuscitado, que lhes dissera para não se afastarem de Jerusalém. Sinais externos manifestaram a vinda do Espírito Santo derramado nos corações dos discípulos. Um barulho como se fosse uma forte ventania e línguas como de fogo pairando sobre cada um dos discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava. De modo contrário ao que acontecera em Babel, onde não se compreendiam, em Jerusalém todos escutam em sua própria língua os discípulos anunciarem as maravilhas de Deus. Santo Irineu de Lyon, século II, escreve: São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Irmãos e irmãs, o acontecimento de Pentecostes inspira a compreensão de que o Evangelho é a palavra de todas as culturas, palavra de Deus na língua dos homens, como está escrito no belo texto do canto de aclamação ao Evangelho da Missa da Terra Sem Males. O encontro de cada cultura com o Evangelho de Jesus Cristo é possível, e as línguas diferentes são um claro exemplo da diversidade cultural, expressão da resposta humana ao maravilhoso dom da criação.
Cheios do Espírito Santo, os apóstolos podem sair e dar testemunho em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Não foi assim que o Evangelho chegou entre nós? São João Paulo II escreve na encíclica Domino et Vivificantem sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. O tempo da Igreja teve início com a vinda, isto é, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo de Jerusalém, juntamente com Maria, a mãe do Senhor. O tempo da Igreja teve início no momento em que as promessas e os anúncios, que tão explicitamente se referiam ao Consolador, ao Espírito da Verdade, começaram a verificar-se sobre os apóstolos, com potência e com toda evidência, determinando assim o nascimento da Igreja. Disto, falo em muitas passagens e amplamente os Atos dos Apóstolos, dos quais nos resulta que, segundo a consciência da primitiva comunidade, da qual São Lucas refere as certezas, o Espírito Santo assumiu a orientação invisível, mas de algum modo perceptível, daqueles que, depois da partida do Senhor Jesus, sentiam profundamente o terem ficado órfãos. Com a vinda do Espírito, eles sentiram-se capazes de cumprir a missão que lhes fora confiada. Sentiram-se cheios de esperança, de fortaleza. Foi isto precisamente que o Espírito Santo operou neles. E é isto que ele continua a operar na Igreja, mediante os seus sucessores. Meu irmão, minha irmã, o dom do Espírito Santo nos impulsiona a dar testemunho de Jesus Cristo no mundo. Por isso se diz que a crisma é o sacramento da maturidade da fé, enquanto aquele que recebe o dom do Espírito Santo é chamado a testemunhar por gestos e palavras o nome, a mensagem e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo reaviva em seu coração o desejo de viver em Cristo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre você todo o amor do Senhor. Amém.